O quadro Vida hoje vai falar do Setembro Amarelo e de práticas que promovam a sua saúde mental, um tema que é tão relevante nos dias atuais e que causam extremo sofrimento a algumas pessoas. Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a psicóloga Ana Moema Evelyn, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro a saber da senhora qual é a relevância de se ter uma campanha para tratar desse tema. De fato, há uma realidade preocupante por trás disso? Pronto. O Setembro Amarelo ele é uma campanha que ele vem enfatizar a necessidade, a importância, né, desse cuidado e desse olhar para as questões que envolvem saúde mental. E hoje nós vemos, e está cada vez mais evidente dentro da nossa sociedade, que é uma urgência cuidar e falar sobre saúde mental. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente dá a oportunidade de que pessoas se reconheçam, se identifiquem, compreendam principalmente que as questões de saúde mental elas são questões presentes na vida de qualquer pessoa. A campanha do Setembro Amarelo ela não só é uma campanha que trabalha a prevenção do adoecimento, de um olhar sobre a vida, mas ela também é uma campanha que tem uma proposta de combater a psicofobia, que é esse medo, esse preconceito, esse pavor que as pessoas criaram e esses tabus que foram criados acerca das questões de saúde mental, como se fossem questões distantes, como se fossem questões que tivessem alguma relação com ausência de fé, com preguiça, com falta do que fazer, com vontade de estar naquela situação. Então, o Setembro Amarelo ele também é uma campanha de educação, de combate à psicofobia, de esclarecimento, de aproximação da sociedade, das famílias, das pessoas em relação ao olhar e à necessidade do cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde mental. Doutora, quando, nos dias atuais, no quadro atual, quando é que esse tipo de sofrimento ele pode começar a se manifestar e que tipo de sintomas realmente precisam ser reparados pela pessoa para iniciar, de repente, uma busca por uma ajuda? Pronto. Não existe um momento único ou específico em que as questões de saúde mental ou de adoecimento elas podem aparecer. Hoje a gente tem muitos indícios de crianças que começam a apresentar sintomas ansiosos, depressivos, e isso pode aparecer em qualquer faixa etária da nossa vida. Uma questão que a gente precisa entender, Tiago, é que qualquer um de nós, ainda que a gente tenha um estilo de vida saudável, ou que a gente não tenha um histórico de um adoecimento mental, qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode passar por uma situação, pode enfrentar algo, um episódio em que a gente tem uma dificuldade maior de elaborar. Ou a gente pode, de repente, desenvolver naquele momento, em detrimento de algum estresse, de algum ambiente em que a gente está inserido. E assim, um dos sintomas e das características mais importantes da gente observar é quando as minhas questões emocionais elas começam a comprometer o meu cotidiano. É quando eu não consigo mais desempenhar as mesmas atividades que em outro momento eu desempenhava sem nenhum esforço, que eram prazerosas, que eu tinha vontade de fazer. E eu começo a perder a vontade, o brilho, o olhar para aquelas questões que antes eram interessantes para mim. E aí eu começo a perder o sentido das coisas que estão à minha volta. Além também do cansaço emocional, que é uma característica muito comum. Quando as emoções estão muito sobrecarregadas, ela causa um cansaço físico também, um esgotamento, tanto mental quanto físico. E a pessoa começa a relatar que se sente muito cansada, e esse cansaço não é físico, é um cansaço que tem relação com a sobrecarga das emoções. E os sintomas físicos. E aí os sintomas físicos podem estar relacionados à insônia, palpitação, à falta de ar, alguns problemas relacionados ao estômago, a dores de estômago quando eu vou realizar algum evento ou me encontrar com alguém, estar diante de alguma pessoa. E também, não só a perda de sono, como o sono em excesso, a fome em excesso, a falta de fome, são alguns sintomas que a gente precisa estar atento e observando para que a gente possa notar quando as nossas emoções estão sinalizando que elas estão sobrecarregadas e que elas estão precisando de cuidado. Bom, e há alguns pontos que a gente pode destacar no aspecto da prevenção, né? A promoção dessa saúde mental. Vou pedir para projetar aqui, por favor, no nosso telão, algumas coisas que a gente precisa ter atenção e promover, inserir no nosso dia a dia. Aqui a gente está vendo uma imagem de uma família reunida.
É uma coisa que antigamente a gente via nos livros de forma muito comum, mas essa realidade hoje aqui é cada vez mais rara nas famílias atuais. Doutora, qual é a relevância que se tem em sentar à mesa com os familiares? Pronto. Eu vou iniciar falando, Tiago, que o cuidado com a nossa saúde mental, ele acontece todos os dias. Existe uma ideia de que o cuidado com a saúde mental, ele acontece apenas dentro de consultório, ele acontece apenas quando eu estou fazendo algo realmente voltado especificamente para aquilo ali ou dentro de um atendimento psicológico ou psiquiátrico, e não é. A nossa saúde mental, ela se desenvolve nas pequenas ações diárias. É aquilo que todos os dias eu mantenho como práticas, como ações saudáveis que trazem e que representam para mim uma construção do que é um processo e do que é um cuidado com a nossa saúde mental. E quando a gente fala sobre essas ações diárias, essas pequenas ações diárias, elas envolvem a contemplação também daquilo que eu tenho, daquilo que está ao meu redor, da interpretação que eu tenho sobre a minha vida e sobre as coisas que eu tenho ao meu dispor. Às vezes eu não vou ter grandes coisas, a minha situação pode não ser tão favorável, mas eu preciso tentar contemplar aquilo que eu tenho e entender... Atribuir valor. Isso, atribuir valor para aquelas questões que eu tenho ali ao meu redor. E uma delas é esse tempo. O tempo em que eu consigo também aproveitar as pessoas que estão ao meu lado. O tempo que eu paro para aproveitar a refeição, o café simples que eu tenho, a conversa do dia a dia, o momento de olhar no olho, de falar com a pessoa que está ali próxima a mim. Então, essas pequenas ações, elas precisam ser vistas como algo que é a manutenção da nossa vida, que é a manutenção da nossa saúde mental também. Bom, vamos pular aqui para a próxima. Coloca aqui, por favor. A próxima essa imagem remete a um autocuidado. Em que isso importa, doutor? Se ver, se ouvir, se perceber. Quando eu me percebo, quando eu me reconheço, quando eu entendo as minhas questões, eu consigo estabelecer melhor os meus limites, eu consigo entender melhor quando eu estou num processo de adoecimento e quando eu preciso também de um cuidado mais específico. Então, a gente precisa olhar para as situações da nossa vida e entender que eu sou a prioridade dentro das minhas questões. Eu não posso nunca dar cuidado se eu não me cuido, se eu não estou bem emocionalmente. Isso é muito importante, principalmente para as mulheres, para as mães, que acabam em algum momento da vida deixando esse olhar para si num segundo plano, para olhar para as outras pessoas. E é muito importante que você lembre que você precisa estar bem para você conseguir dispensar cuidado. Então, se perceber, e você só vai conseguir notar que alguma coisa não está legal se você conseguir se olhar, se ouvir, conversar com você mesmo, regular melhor o seu diálogo interno e a observação dos seus sentimentos. O próximo é exercício físico, atividade física. Isso aqui foi a Daniela Leite que escolheu. Doutora, o que importa isso aqui? A atividade física é um dos pilares. A gente sempre fala que não há controle e não há tratamento de saúde mental sem atividade física. Precisa haver, hoje a gente nem se fala mais desse termo, saúde física, saúde mental. A gente entende a saúde como um todo. Não dá para cuidar de partes isoladas e cuidar só do físico e esquecer a saúde mental, ou cuidar só da saúde mental e não cuidar do físico. Nós somos um conjunto e para esse conjunto funcionar a gente precisa cuidar de tudo. E a prática da atividade física ela tem uma relação muito direta com esse desenvolvimento dos bons pensamentos, da criatividade, da energia. Então a atividade física é imprescindível, a gente precisa incluir realmente na nossa vida como uma prática. Mais um. O hábito da leitura. Isso. Eu nem diria só a leitura. Eu costumo dizer que a gente precisa nutrir as nossas emoções com coisas positivas. Então, com o que é que eu estou nutrindo as minhas emoções? É mais ou menos como o meu corpo. O que é que eu estou nutrindo? O que é que eu estou comendo? Do que é que eu estou me alimentando? Então, às vezes, do que é que você está se alimentando? Com o que é que você está gastando tempo? Você gasta o seu tempo com notícias, com tragédias, com fofoca, com bobeira? Ou você A questão é, você gasta ou investe tempo? Isso, você tem investido o seu tempo e nutrir as suas emoções com o quê? Com uma boa leitura, com o compartilhamento de ideias, com conversas que somam, que agregam, que trazem realmente ali um valor para aquilo que você está desenvolvendo. Então, tenha o hábito da leitura, tenha o hábito de escrever. Escrever, às vezes, é muito parecido com a sensação de falar, traz alívio. E é uma das formas que a gente precisa entender. Eu tenho que nutrir as minhas emoções de uma maneira positiva. E está muito bem representado aqui na leitura, entendendo que é isso. É realmente me alimentar daquilo que me traz energia e me traz vitalidade e pensamentos e sentimentos positivos. Sem dúvida, alimentar também o seu espírito de extrema relevância. Doutora Ana Moema, muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.